Estamos de volta, 14 horas 35 minutos, seguimos com o estúdio CBN Cuiabá, mandando um alô, Ana Flávia, obrigada pelo carinho, Lígia, obrigada pela companhia, Rodrigo Macedo em Rondonópolis acompanhando, muitíssimo obrigada pela companhia aqui no estúdio CBN Cuiabá. Washington, nós já chamamos a entrevista do dia ou você já? Mas é um operador desse, hein? Sorte a minha. Então vamos direto para ela. A entrevista do dia onde eu tenho a honra de receber Yael Botelho, consultora de comunicação, mais de 15 anos de história com a IOD Comunicação. Yael, você que fica nos bastidores na maioria das vezes, sempre. Uma alegria te receber aqui na bancada. Seja bem-vindo ao CBN Cuiabá. Muito boa tarde. Boa tarde, Marcela, boa tarde aos ouvintes da Rádio CBN e obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui batendo papo, enfim, falando um pouco dessa história da IOD Comunicação. História de sucesso, história de muito trabalho que vai inspirar você. A intenção sempre é falar de empreendedorismo, a gente destaca cases de sucesso e a gente compartilha boas histórias por aqui. É claro que eu vou perguntar da IOD, mas é inevitável que eu comece a te aproximar, porque eu já destaquei que ela está sempre nos bastidores dos melhores eventos, acompanhando os melhores clientes, mas eu preciso saber um pouco de você. Quando que você, desperta para essa profissão? É desde muito pequena que você tem jeito. Como é que você entrou nesse mercado, Yael? Então, na verdade não. Eu sempre trabalhei com comunicação, mas era de uma outra forma. Trabalhava com sala de aula. Eu era professora, trabalhei com comunicação empresarial, mas do outro lado, dando aula. E trabalhava com aulas de inglês, sempre trabalhei com conteúdo bilíngue, com produção de conteúdo e tradução. E aí foi aparecendo, de repente aconteceu. Agora, o grande lance é que eu fico mais nos bastidores e também fazendo a parte de relacionamento, atendimento ao cliente. Uhum. Então, na agência, nós temos uma equipe que a gente chama de equipe conteudística, que é que produz o conteúdo de fato. Uhum. Claro que tem uma curadoria em cima disso, passa todo por um crivo, mas eu fico sempre trabalhando com o atendimento ao cliente. Uhum. Eu penso que o cliente gosta muito de ser atendido por alguém que faz essa ponte próxima, que está ali junto com ele. E eu acho que é isso que faz a diferença também. O atendimento e o relacionamento é a base realmente para que a gente possa ter sucesso na comunicação e tudo que a gente faz. Eu preciso perguntar também, ainda chegando aí para mais próximo de você, porque foi uma pergunta que eu te fiz logo quando te conheci. Yael, que é um nome diferente, então conta para eles, porque IOD vem da pegada da Yael, não é? Esse nome vem de onde? Então, na verdade foi uma coincidência, porque Iod é Deus em hebraico. Que dá origem a God depois, do inglês. Então, como eu sempre trabalhei com língua inglesa, fiz todo um estudo para entender como é que seria o nome, e aí chegamos no IOD. Mas foi uma coincidência o Y da Yael. Achei que já tinha ali. Não, foi uma coincidência. E o significado de Yael? É difícil achar, eu nunca entrevistei uma Yael. Tem mais, é de origem judaica, é um nome judaico. Na verdade dizem que é nome de anjo, eu nunca fiz um estudo, mas não é o meu anjo, porque pelo estudo dos anjos lá, o meu anjo é outro, é Ariel, E aí, vamos falar um pouco agora da IOD, que completa 15 anos de muito sucesso e, se me permite aqui, atende grandes marcas. Eu posso citar aqui McDonald's, Outback, da nossa terra, uma pessoa daqui do estado competente para ter todo esse cuidado com essas marcas, um trabalho primoroso. Conta um pouco dessa construção dos diferenciais da IOD que nos representa tão bem aí, Brasil afora. Obrigada, Marcela, obrigada mesmo. Temos trabalhado com marcas muito relevantes realmente, trabalhamos com comunicação corporativa, que é um nicho só da assessoria, Existem pessoas que são especializadas em atender outros tipos de assessoria. Nós trabalhamos com a comunicação corporativa, que é bastante, eu diria que ela é complexa, porque especialmente trabalhando com marcas muito relevantes, tem uma curadoria, tem um cuidado muito especial. Você tem que estar, assim, 24 horas on. Não tem como descansar. De repente, você está ali no teu lazer e tal, e surge alguma demanda que você tem que correr e atender. E uma das nossas bases e premissas é estar sempre disponível para o cliente. Nós estamos sempre ali para atender, para qualquer demanda, dúvida, o cliente
pode entrar em contato, porque ele sabe que a assessoria é aquele que ele tem que contar realmente, na hora boa e na hora ruim, né? Porque não são só pautas positivas, a gente sabe momentos de crise, tem momentos de crise, nós temos que lidar, que gerenciar isso, não é tão simples, parece lindo, mas não é tão simples assim. Produzir as pautas, colocar as pautas positivas na imprensa, isso é uma coisa mais tranquila, que a gente constrói fazendo o dia a dia, mas nós sabemos, e na vida de todo mundo, com pessoas, né, não seria diferente com marcas. Nós sabemos que há momentos de altos e baixos, e a gente precisa saber lidar com isso. O que vai acontecer, isso nós sabemos, é certeza. E aí, fazendo um paralelo com a pandemia, a gente ainda vive um momento pandêmico, mas muito mais flexível. Como é que foi fazendo as marcas, né, imagino que assustadas com a situação, né, ali dando aquela segurada, alguns segmentos ali que deslancharam, como é que foi essa tratativa? E já vou no gancho perguntar, atualmente, como é que está esse relacionamento? Como é que você vê essas empresas se investindo bastante? Se alguma diferença de postura antes e depois do momento crítico da pandemia? Então, Marcela, mudaram muitos, eu acredito que um pouquinho, na época da pandemia, eu falo que foi um dos momentos que nós mais trabalhamos. Foi um aprendizado para todo mundo, não seria diferente, né, para as assessorias. Nós tivemos, assim, momentos bastante delicados, muito difíceis, o momento do fecha tudo, né, que as pessoas começam a se perguntar, e aí, o que vai ser? E amanhã? Será que a gente volta? Quanto tempo vai demorar para voltar, para a retomada? Não foi simples. Então, nós trabalhamos, inclusive, com a Brasel, que é uma das nossas marcas assessoradas, que bares e restaurantes, nós sabemos que foram impactados tremendamente, né? Um setor que foi muito prejudicado e está amargando um prejuízo ainda, né? Tudo bem, está tudo lindo agora, voltando, mas e o prejuízo que aconteceu lá atrás, né? Tem gente pagando conta ainda atrasada, é verdade. Mas o momento da pandemia em si, eu falo que nós trabalhamos dobrado, porque cada hora era um decreto, né? Nós tínhamos um decreto pela manhã, que era um decreto, tem um decreto estadual, daí de repente já tinha um decreto municipal, meio-dia, que mudava o que tinha acontecido de manhã, e à tarde já tinha outra determinação. Então, foi muito intenso. Essa história do home office é só work. É só, né? Porque o que nós trabalhamos foi, assim, gigante. Tivemos que trabalhar dia e noite, não tinha, e acompanhar o que estava acontecendo no mundo. Para nossa alegria, eu digo, nesse momento, o fato da IOD ser uma das afiliadas de uma rede de agências de comunicação no Brasil, fazia muito sentido nesse momento, porque nós trocávamos muitas ideias, nós trocávamos muito o que está acontecendo na sua capital, o que a gente pode trazer para cá, que foi feito aí, que nós podemos também fazer aqui. Então, isso, não sei se facilitou, mas foi um componente, foi um plus que ajudou a passar com mais tranquilidade, porque quando você ouve a experiência do outro, quando você consegue entender o que está acontecendo do outro lado e fala, não é diferente, não é só aqui que está acontecendo isso, a gente tem também essa situação em tal lugar, outros, nós atendemos shopping, por exemplo, nós tínhamos outras afiliadas da rede de agências que também atendem shoppings, e nós sabemos que shoppings, cara, de um dia para o outro, fechou geral, né? Então, nós tivemos, assim, foi um momento de muito aprendizado. Eu não seria diferente para a assessoria. E durante esse grande aprendizado que todos passamos, mudou alguma coisa que já entrou para a sua rotina? Você sente o seu cliente diferente para a atenção regional, local? Ficou, assim, um perfil que tenha mudado, algo que você queira destacar, que você falou, olha, Marcela, antes não fluía tanto assim, agora foi um lado bom, né? Um saldo positivo que trouxe para o seu segmento? Eu percebo que há uma confiança maior, porque a assessoria, eu falo que ela é sempre a última a ser contratada, né? Você contrata a agência de publicidade, o marketing, faz o investimento, e aí faz as mídias e tudo mais. A assessoria de imprensa, a assessoria em comunicação é sempre o último a ser contratado, quando é contratado, porque tem pessoas que ainda não entendem a necessidade, a importância de uma assessoria na sua empresa. Vamos explicar então a diferença até, né, da contratação, como você falou, para quem é leigo pensa que é um pacote só, e não é. Vamos destacar então o que cada um faz e a importância da assessoria de imprensa. A assessoria em comunicação, ela não trabalha, ela trabalha com o marketing, mas não
vive fazendo, por exemplo, o que a agência de publicidade faz, né? Normalmente a pessoa pensa que a IOD faz mídia, gerenciamento de rede social. E normalmente ele também pensa que é tudo junto, que o fato dele contratar uma agência de publicidade inclui trabalhar com assessoria de imprensa. E não é, porque nós produzimos conteúdo. Então basta, acho que para ficar claro para quem está ouvindo, é dizer que as pessoas que trabalham numa agência de publicidade são os publicitários, né? E as pessoas que trabalham numa agência de comunicação são jornalistas. Entendi. Ou assessores de imprensa. Então, é essa a diferença. Nós produzimos conteúdo, né, para levar isso para imprensa em geral, e hoje nós temos assim essa mudança de mídia, né, as novas plataformas, todo mundo se reinventou e a imprensa também se reinventou, nós sabemos disso. Antes você tinha só a rádio, hoje a maioria das rádios já tem a transmissão. Estamos ao vivo no YouTube, inclusive, para o mundo todo. Exatamente. Então, essa mudança das plataformas, essa mudança nas mídias também, os novos formatos de mídia, também trouxe um boom, e eu acredito que foi uma vantagem, houve um ganho com isso, porque hoje você não pode vir à entrevista, por exemplo, não pode, mas você consegue fazer essa entrevista de forma remota. Então nós temos o acesso a pessoas, a marcas, de uma maneira muito tranquila, via YouTube, enfim, né, outros streamings que nós também podemos usar. Mas o que eu penso é que, nesse momento da pandemia, ele trouxe mais confiança para a assessoria de imprensa. Então, hoje, os clientes, eles acreditam e veem a relevância, a importância de se contratar uma assessoria de imprensa. E toda a empresa, Yael, ela precisa ter um assessor de imprensa, ou são segmentos distintos, assim, olha, eu destaco esse segmento que é importante, ou de forma geral, as pessoas precisam, né, mudar esse olhar, dar uma atenção, sentir a importância de ter um profissional para gerar esse conteúdo. Eu imagino que você faz o direcionamento de onde inserir ali aquele orçamento previsto, essa análise, porque muitos empresários, nas demandas diárias, não têm essa percepção. É para um nicho específico ou não, Yael? Não, ela serve, a assessoria de imprensa, ela é tanto para uma marca pessoal, que eu posso atender um profissional liberal, um autônomo, como para uma grande marca, uma multinacional, porque na realidade as marcas precisam fazer com que o seu conteúdo chegue ao público final. E como é que ele faz isso? A ponte é a imprensa, mas você não chega num jornal, você não chega num site, por exemplo, bate ali e fala, olha, eu queria colocar, você precisa de pessoas que tenham um relacionamento e que consigam fazer essa ponte de uma forma tranquila, porque também nós trabalhamos com mídia espontânea, não é com a mídia paga, né? E a mídia espontânea depende muito de relacionamento, de tudo que você constrói ao longo da trajetória, da credibilidade que você tem. Mas tem um case importante que eu acho legal compartilhar. Uma vez eu fui procurada por uma fotógrafa e ela disse assim, olha, eu estou querendo saber o que a assessoria de imprensa faz, porque eu fui fazer um curso com um fotógrafo, bambambam, né, em São Paulo, isso e aquilo, né, e técnica mesmo não mudou muito na minha vida. Eu praticamente cheguei, saí de lá como eu cheguei. Mas depois, no final do curso, ele disse assim, olha, se eu puder dar uma dica, contrate uma assessoria de imprensa. Ela disse, como assim, né? E aí, depois de muito tempo, ela veio e nos procurou e contratou os serviços da IOD. Você pode contratar tanto como um contrato anual, como um job de 2 meses, de 3 meses, para fazer o lançamento de um produto, né? Às vezes é necessário que você faça isso para um reforço de marca, para que tenha esse branding, né, que nós trabalhamos. Só fazer o marketing é importante, mas quando você consegue acrescentar uma assessoria de imprensa, isso é que vai fazer o resultado ser diferente. Eu vou experimentar, em nome da nossa audiência, um pouco dos seus serviços, para a gente dar algumas dicas, né? Porque tem muitos empreendedores, você que está aí nesse momento sintonizado, você que vai nos ouvir aí, nos ver no YouTube depois, e aí quais os erros mais comuns que você vê, assim, e como evitá-los, né? Quem não tem uma assessoria ainda, que busque profissionais competentes como a Yael, mas você que tem 15 anos de história, você já viu muita coisa. O que evitar? Falando em assessoria de imprensa,
eu penso que o que as pessoas precisam evitar é não atravessar, fazer um texto que seja comercial demais. Né? Os veículos não veem isso com bons olhos, porque vira publicidade. E aí ele deixa de ser mídia espontânea. Então, toda a pauta, ela pode ser transformada numa mídia espontânea, numa pauta positiva, de uma forma leve. Depende da abordagem que você faz. Que não tem a cara de jabá? Exatamente. Bom e velho jabá. Você viu que eu sou velha, né, Washington? Quando eu falo essas coisas, o povo fala assim, mas tem uma cara de nova. O jabá é aquela venda tradicional, zona, chata, e aquilo que a gente vê muito nas redes sociais, aquelas propagandas que entram, assim, quando a gente aparecem e são chatas, cansativas. E é exatamente isso que a gente não pode ser. Você não pode ser cansativo com os veículos com os quais você trabalha. Precisa ter uma coisa que flua, né? Fazer esse relacionamento com os veículos. É óbvio que em algum momento pode haver investimento e deve haver investimento, porque nós sabemos o tanto que o marketing é importante, o tanto que a publicidade faz diferença para as marcas e para as marcas pessoais e tudo mais. Mas é claro que a abordagem é que faz a diferença. É isso que vai definir, como você vai conduzir essa marca, como você vai apresentar essa marca no mercado. Então, uma marca que está chegando, uma marca que está começando, é muito importante que ela faça esse relacionamento para que ela vire, inclusive, uma fonte, para que ela vire, inclusive, uma referência. Nós sabemos que muitas marcas são chamadas para falar sobre determinados assuntos, seja sobre responsabilidade social, sobre responsabilidade ambiental, que são assuntos super pertinentes, e às vezes quanto mais você apresenta o conteúdo para a imprensa e faz isso ficar reconhecido, a imprensa começa a te procurar. Você começa a inverter essa ordem também. Ao invés de você, da assessoria de imprensa, levar o conteúdo, a própria imprensa vai te procurar. Porque a marca vai ficando reconhecida por essa ou aquela característica e ela começa a te procurar. Eu preciso de uma fonte, eu preciso de alguém para falar sobre. Nós atendemos Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, atendemos médicos. E aí, normalmente a imprensa precisa desse tipo de conteúdo para esclarecer uma situação. Na época da pandemia, nós o tempo todo estávamos trabalhando com vacinas, inclusive, viemos aqui, inclusive, trouxemos. Por quê? Porque é um assunto muito relevante, um assunto que todo mundo queria ouvir, e é informação, é utilidade pública. Agora, como você apresenta esse conteúdo para a imprensa é que faz a diferença. Tem que ter conteúdo, como você frisa. E aí, você que atende grandes marcas nacionais, como é que acontece a conexão com o mercado local? Vocês também têm, da IOD, a sua equipe, essa expertise, vocês alertam, isso aqui pode funcionar ali no Rio, em São Paulo, mas é como, como eu gosto de dizer. Muito disso. Olha, isso não funciona na minha região. Na nossa praça, não é assim que a engrenagem gira. Nós sabemos, cada região tem suas especificidades, suas características, a cultura local. Então, como que isso vai ser apresentado? De que maneira que eu vou abordar a imprensa? Eu posso tratar do mesmo assunto de forma diferente. E eles nos dão essa liberdade de faça uma sugestão de como nós podemos trazer esse assunto, esse lançamento, essa nova, para realmente a praça entender como algo suave, como algo que faça sentido para ele. E a gente coloca isso na mesa assim. Reta final aqui da nossa conversa, deixa eu atender a Fabrícia. A Fabrícia está nos acompanhando e pergunta se a assessoria de imprensa também faz o direcionamento, para os empreendedores, para essa comunicação ser assertiva também nas redes sociais, na comunicação, porque no caso dela, que ela coloca aqui, no caso de sociedade, às vezes tem próprio estado, mas ela está dizendo aqui que tem a intenção de levar a empresa para o interior do estado, onde a comunicação é um pouco diferente também, se esse trabalho também é realizado por vocês. Fabrícia, um abraço para você. Podemos fazer, sim, nós temos essa forma de trabalhar, porque nós temos muitos braços, temos parceiros em Mato Grosso, fora de Mato Grosso, então mesmo que não seja só para Cuiabá, nós conseguimos colocar o conteúdo dela em outras cidades sem nenhum problema. E esse alinhamento, eu acho que ela quis dizer, porque de repente a comunicação tá muito positiva, tem ali um perfil na rede social, tem a inserção, mas de repente quem representa essa empresa tem uma comunicação diferente daquilo que seria apropriado. Esse direcionamento também, quando contrato serviço, olha,
precisa ser coerente. Isso também tem... Muito. Quando vem de um profissional é diferente do que quando é em casa ou sócio, como ela colocou aqui, né? Sim, é preciso ouvir de um profissional, né? Às vezes aquilo que você está falando todo dia não faz tanto sentido porque você está naquela coisa do cotidiano, do trabalho, e é uma sociedade. Então, ouvir de um profissional faz muita diferença e nós temos feito isso, por isso o nome de assessoria, porque eu acho que é muito mais uma assessoria. Não é só a questão de você produzir o conteúdo, mas de você assessorar, de você pegar na mão do cliente realmente e dizer, olha, tô aqui, vamos lá. E é mais uma mentoria, provavelmente. Acho que o termo certo é mentoria. De você ajudar, não faz assim, não é dessa forma, não vamos conduzir, conduza dessa forma. Nós trabalhamos muito com isso. Na sua área, menos é mais também, Total. Sempre. Para não errar, fala menos. Sempre. Expõe menos, sempre. É isso? É exatamente assim. Eu conversei com Yael Botelho, consultora de comunicação, sócia proprietária da IOD, que completa 15 anos e nos enche de orgulho, uma empresa mato-grossense, fazendo bonito, Obrigada. Expandindo. Yael, obrigada por todas as sugestões de pauta, pela contribuição, que com certeza inspirou muita gente. Eu desejo mais 15, 30 anos para a IOD e sempre que tiver assunto, pauta relevante, manda para cá, porque aqui tem sempre espaço para você e para a IOD. Obrigada, nós é que agradecemos o espaço que nós temos, né, e essa parceria bacana que você normalmente abre o espaço, abre os braços para receber as nossas sugestões. Muito obrigada. Para acabar, né, finalzinho a gente precisa registrar site, rede social, para as pessoas te acompanharem por lá. Tá, no Instagram é IOD Comunicação, Facebook IOD Comunicação, o site está terminando agora, que a gente está com uma outra roupagem para completar esses 15 anos, né, e vir assim com algo diferente, falou, debut. Exatamente. Vamos debutar, então vai vir no site aí, iodcomunicação.com.br, mas não está no ar ainda. É IOD com Y e o D é mudo, né? YOD de dado, exatamente. Simples, curto, direto. Isso. Que isso, hein? Aí, obrigado. Foi uma alegria ver você falando bonito, assim, alto e bom som aqui. Saiu dos bastidores. Obrigada mais uma vez. Excelente tarde para você. Obrigada. Reta final, Washington. Últimos minutos eu vou pedir a vinheta do esporte. Só para despedir nessa vibe, porque a batida é muito boa e eu quero registrar meu palpite aqui hoje. Você já mandou seu palpite para mim? Manda para cá. Momento do esporte. Eu pedi a batida. Washington, aumenta ela, não baixa não. Ó, coisa boa. Não tem batida maior que essa não, Eu adoro. Lúcio Júnior, um grande abraço. É só para reforçar que hoje tem Libertadores às 20h30. O meu Flamengo enfrenta o Corinthians na casa deles. Quer deixar um palpite, Yael? Você torce pro Corinthians? Ai, já fiquei nervosa. Pra qual? Bom, não. Por favor, não. O Washington deixou o palpite dele 4-1 pro Flamengo. A nossa audiência deixou aqui. Boa, Washington. O Fabrício da Fanáticos mandou 2-0. Quem mais tá aqui? Deixa eu mandar um abraço para ele. Pedro Paulo, ele tá falando, fazendo rodagem na região central, trânsito tranquilo. Só o sol que tá queimando e a temperatura subindo. Vamos que vamos. Seu Afonso deixou aqui também, Vilmar. Atenção, meu palpite que eu vou acertar hoje. Hoje eu vou acertar. Grava isso, Paulix. Fecha aqui em mim, close. Fecha na 2. Atenção, 3-1 pro Flamengo. Amanhã a gente conversa, tá? 3-1 porque meu marido foi pra lá. Eu tô nervosa. Foi pra lá, vai trazer presente pra mim ainda. Vou pedir uma bolsinha daquela, tá vendo? Se o Flamengo ganhar. Obrigada pela participação. Sempre com uma leveza no final, faz parte, né? Se não deu certo até agora, confia que você tem uma excelente tarde. Se mantenha muito bem informado. Siga conosco, cbncuiabá.com.br. Também nos siga nas redes sociais, CBN-CBA, Facebook, Instagram, Twitter. E é claro que eu vou pedir para você me seguir no Instagram, eu sou Marcela Vasconcelos. E você não está inscrito no meu canal no YouTube, Marcela Vasconcelos. Entra lá agora, se inscreve, acompanha as entrevistas, a sua preferida por lá você rever. Uma alegria passar mais uma tarde na sua companhia. Seguimos juntos, cuidem-se por favor, a temperatura está daquele jeito. Também é importante os cuidados com relação à pandemia, se mantenham aí com os cuidados em dia, porque eu faço questão da sua companhia amanhã às 14 horas. Estúdio CBN. As notícias